Que saudade de você! E no quadro da saudade, todas as sextas-feiras, histórias sobrenaturais. Inscreva-se, Eli Correia Oficial, YouTube Eli Correia Oficial. Vamos chegar a 100 mil inscritos. Vamos lá, pessoal, já, logo, logo. E também você, podendo, acesse a página do clubedaamizade.com.br para você saber tudo que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. Ok, pessoal? História de hoje: não vou te deixar em paz. Meu pai Zacarias, no seu primeiro casamento, teve com a sua esposa ao todo 10 filhos. Morava numa fazenda do interior do Ceará, no município de Guaraciaba do Norte. A primeira esposa do meu pai tinha muito ciúme dele, mas muito ciúme mesmo, e sempre o alertava: Zacarias, se eu morrer primeiro que você, eu não quero que você traga outra mulher nesta casa. Eu não quero que você ponha outra mulher nesta casa. Não faça isso, Zacarias. Senão, eu não vou te deixar em paz. Papai nessa hora ria, mandava ela parar de falar bobagem e dizia: fica sossegada, mulher. Eu vou morrer primeiro que você. Não vê que eu sou mais velho? Não vê o quanto eu me mato para cuidar de tantos filhos? Se alguém tiver que morrer primeiro aqui, esse alguém sou eu. A conversa ficava por aí. Mas vira e mexe, a esposa do meu pai vinha com essa conversa: Zacarias, se eu morrer primeiro que você, não me coloque outra mulher nessa casa. Não faça isso, Zacarias, senão eu não vou te deixar em paz. E ainda falava para os próprios filhos que se o pai arranjasse outra mulher e trouxesse para aquela casa, ela não ia dar sossego mesmo. E essa primeira esposa de papai fica grávida pela 11ª vez. Foi uma gravidez tranquila, a exemplo das anteriores. Tudo corria bem, tudo estava bem. Até que chegou a hora do parto. Como de outras 10 vezes, papai foi buscar a parteira. Quando a esposa começou a sentir as primeiras cólicas, as primeiras contrações, a parteira Dona Geralda. Porém, nesta 11ª gestação, neste 11º parto, Dona Geralda percebeu alguma coisa errada. Alguma coisa estava complicada, porque a criança não nascia. A criança não nascia. E a esposa de meu pai, gemendo, sentindo dores, transpirando as bicas. E a Dona Geralda, com toda a sua experiência, não conseguia resolver o problema. A criança estava atravessada. E a parteira Dona Geralda, desesperada, não sabia o que fazer. O problema se agravava a cada minuto. A esposa de meu pai começa a passar mal, muito mal. E Dona Geralda, perdida. Agora, fazer o quê? Levar para a cidade? Não vai dar tempo. Essa criança tem que nascer. Tem que nascer, porque senão a esposa do meu pai vai morrer. Ela está cada vez pior. Cada vez pior. Dona Geralda, ela não estava preparada para uma situação como aquela. Agora o desespero é total, inclusive do meu pai. É quando então, infelizmente, a esposa morre e o nenê também. Foi uma loucura, foi um choque, foi um abalo. Dona Geralda parteira não se conformava. Não se conformava que ela não tivesse conseguido fazer aquele parto. E pior, que mãe e filho
haviam morrido. Uma tristeza geral. Mas não havia mais o que se fazer. Agora era cuidar do sepultamento de mãe e do bebê. E papai, mesmo inconformado com esta tragédia, tinha que seguir a vida. Tinha 10 filhos para criar. Vieram aqueles que sugeriram a ele doar as crianças. Ele seria incapaz de sozinho criá-las, então que ele doasse. Isso nunca ele faria. Então a solução de papai foi procurar alguém ali na redondeza que pudesse trabalhar em sua casa, cuidando principalmente dos filhos menores, para ele poder trabalhar. E assim, mesmo chorando a morte da companheira, mesmo chorando a morte do 11º filho, o bebê, a vida tinha que seguir. Os 10 filhos estavam ali. Foi quando, então, ele contratou uma moça para dar uma mão a ele. Não tinha outro jeito, ele tinha que contratar alguém. Ele precisava de uma pessoa com responsabilidade para cuidar da casa e dos filhos, para ele poder trabalhar. E não foi difícil encontrar uma pessoa. Com 3 dias da morte da esposa, Nadir veio trabalhar na casa de meu pai. Foi contratada, vamos dizer assim. A princípio, ela receberia uma ajuda de custo. Depois, se acertaria um salário. Nadir, então, começou a trabalhar. Que papai não se preocupasse com dinheiro. Ela ia trabalhar, cuidar das crianças, dada a situação em que ele se encontrava, em troca da comida. E ele que ficasse tranquilo. Ela cuidaria com todo o amor da casa e das crianças. Que ele pudesse trabalhar em paz, pelo menos. Papai gostou muito dessa atitude de Nadir. E ela começou logo então a fazer as coisas, a cuidar daquelas crianças órfãs de mãe. 3 meses depois, ou até menos de 3 meses, papai passou a olhar Nadir com outros olhos. Assim como Nadir também já estava olhando papai com outros olhos. E entre os dois começou a nascer, na convivência daquele dia a dia, um envolvimento. Os dois passaram a gostar um do outro. E não demorou para que eles resolvessem morar juntos. Quer dizer, Nadir não teria de ir toda a tarde para a casa dela, quando o papai voltava do trabalho. Ela já ficaria direto naquela casa. E mais que isso, já que estavam agora se entendendo, os dois estavam se entrosando, então passariam a dormir juntos. E a ter uma vida a partir dali, a partir de então, de marido e mulher. E todos aprovaram aquela união. Afinal, papai muito trabalhador, muito honesto, muito querido, e com aquela filharada toda, precisava mais do que uma empregada, do que uma ajudante. Ele precisava mesmo, era de uma companheira. E os dois, então, passaram a dividir não só a casa, mas a vida. Nessas alturas, papai já não lembrava mais dos alertas, das ameaças da esposa, de que se ele trouxesse outra mulher para morar naquela casa, ela não lhe daria sossego, ela não lhe daria paz. Ele já nem lembrava mais disso, tão envolvido por essa nova vida, ele havia se esquecido do que a esposa falava. A vida continuou. E agora, como marido e mulher, Nadir engravidou. Dá à luz.
E no primeiro dia em que o nenê nasceu, aparentemente forte e saudável, ao ser colocado para dormir na rede, como costume da região, na manhã seguinte, o neném amanhece morto. Foi um abalo ensurdecedor. Foi uma tristeza imensa. Era o primeiro filho de papai e Nadir. E justamente no primeiro dia, uma criança forte e saudável, colocado na rede, no dia seguinte, amanhece morta. Meu pai quase enlouqueceu. Seria o primeiro filho dele e sua nova mulher, Nadir. Nadir engravidou pela segunda vez, tempos depois. E quis o destino que tudo se repetisse. Criança que nasce forte, sadia, porém, também não vingou. Não sobreviveu. Foi quando então papai, na dor de mais uma perda, começou a achar que alguma coisa estava errada. Não é possível. O que é que pode estar acontecendo? Um dia, voltando das compras na cidade, ao chegar em casa, papai se deparou com a sua nova mulher, reclamando de quando ela estava deitada, ela teve a sensação de que alguém estava no quarto. Ela disse: olha, eu estava deitada e de repente tive uma sensação de alguém no quarto. E mais, até teria visto um vulto. Papai ficou calado. Escutou e ficou calado. Só depois de alguns segundos é que ele disse para Nadir, disse para a mulher que aquilo é bobagem, isso é uma bobagem, é impressão sua. Ele disse que era a impressão da mulher, que era uma bobagem, era coisa da imaginação dela. Mas naquele momento, embora não falasse, papai lembrou das antigas ameaças, dos antigos alertas da primeira mulher. Zacarias, se eu morrer primeiro e você colocar outra mulher nessa casa, eu não vou te deixar em paz. Eu não vou te dar sossego. Naquela noite, para desespero dos dois, a cama em que dormiam começou a estalar. Como se o estrado, como se a madeira não estivesse resistindo ao peso dos dois. Tanto que eles se levantaram e foram olhar se estava alguma madeira quebrando ali embaixo do colchão. Mas estava tudo em ordem, nenhum problema. De repente, eles veem ali, naquele colchão, no lado em que Nadir dormia, o mesmo lado, inclusive, que a primeira mulher do meu pai também dormia, naquele lado, eles começaram a observar que estava mexendo, como se alguém estivesse deitado naquele lugar. Só aquele lugar se movimentava, se movia, como se alguém estivesse deitado ali. Papai então fica assustado. Nadir, que já está com medo, sente mais uma vez agora que alguém está no quarto. É quando o papai então, que já vem perturbado, não se controla mais e em voz alta começa a dizer: Francisca, se você está aqui, Francisca, vá embora. Você morreu, Francisca. Você está morta. Me dê paz. É quando se ouviu então uma voz cavernosa, como se viesse do além.
Eu te falei, Zacarias. Eu te falei. Se pusesse outra mulher nesta casa, eu não te daria paz. Eu não te daria sossego. Eu te falei, Zacarias. Mas, Francisca, você morreu, Francisca. Nós fomos muito felizes. Eu vivi muito feliz ao seu lado. Mas você não pertence mais a este mundo, Francisca. Você está morta. Mas eu te avisei, Zacarias, que se morresse primeiro que você não colocasse outra mulher nessa casa, pois eu não daria sossego, eu não lhe daria paz. Mas você está morta, Francisca! Você está morta! E é quando, neste momento, o colchão se movimenta como se alguém agora estivesse se levantando. E Nadir sente uma mão gelada em suas costas subindo até a altura da nuca. Até aqui a altura do pescoço, e ela grita: "Tira essa mão gelada de mim! Tira essa mão gelada de mim!" E é nesse momento que meu pai sente que alguma coisa começa a apertar o seu pescoço. E ele sabe que é Francisca. Francisca, não faça isso. Francisca, não me mate. Francisca, eu preciso criar nossos filhos. Francisca, você está me matando. Francisca, pensa nos nossos filhos. Eu preciso criar nossos filhos. Mas papai sentia cada vez mais o seu pescoço sendo apertado. É quando, num último esforço, ele lembra de Deus e grita: "Deus, vem me ajudar! Deus, me ajuda! Me salve! Me salve! Deus!" Foi então que aconteceu no quarto um barulho forte. E tanto meu pai como a minha mãe perderam a voz naquele momento. E finalmente a mão começou a soltar o pescoço do meu pai. Eles não conseguiam falar, eles não conseguiam gritar. Só depois de alguns minutos é que se controlaram e que conseguiram dizer, balbuciar alguma coisa. Nadir ainda sentia em suas costas e na nuca aquela mão gelada. Meu pai trazia no pescoço uma marca que era assustadora. A marca de duas mãos que tentaram sufocá-lo. É quando então ele explica a Nadir o que estava acontecendo. Algo que ele nunca falou. Sobre as ameaças que Francisca sempre fazia. E que ele nunca levou a sério. Nessa hora, Nadir tomou uma decisão. Não fico mais aqui. Não fico mais aqui. Temos que ir embora. Meu pai concordou. Só pediu um tempo para resolver tudo, porque ele também não queria ficar mais ali. E assim que o dia amanheceu, eles foram para a cidade. Encomendaram uma missa pela alma da sua primeira mulher, Francisca, pela mãe dos seus 10 filhos. Uma missa para que ela descansasse em paz, para que ela encontrasse luz, para que o seu espírito encontrasse luz e encontrasse repouso nas mãos de Deus. Conseguiu colocação em um outro lugar e saíram daquela fazenda. A casa foi demolida e hoje é um moinho de farinha. Em seguida, Nadir engravidou pela terceira vez.
E desta vez eu nasci. E claro, sobrevivi. E outros 3 irmãos nasceram mais tarde, tempos depois. E todos com saúde, graças a Deus. Papai viveu e criou todos os seus filhos com carinho, amor e dedicação. E nunca se esqueceu da lição que aprendeu. Jamais duvidar das promessas feitas em vida. Porque depois de morto, o Espírito vem cobrar. Zacarias, se eu morrer primeiro, não quero que você coloque nenhuma outra mulher dentro desta casa. Não faça isso, Zacarias. Senão, eu não vou te deixar em paz. Eu não vou te deixar em paz. Eu não vou te deixar em paz, Zacarias. Que saudade de você e as histórias sobrenaturais. Mais uma história que a vida ou além escreveu.